O humanista e filósofo francês Étienne Lavoisier é o autor responsável pela obra O Discurso da Servidão Voluntária. Nela, Lavoisier disserta sobre a perda do desejo de liberdade. Segundo ele, abre aspas, os homens, enquanto neles houver algo de humano, só se deixam subjugar a serem forçados ou enganados. Fecha aspas. O mesmo define que é possível que os homens percam a liberdade através do uso da força. Porém, o que pode ser considerado surpreendente é se eles não lutarem para reconquistar essa liberdade. Lavoisier expõe 3 principais formas onde podemos analisar a servidão. A servidão de costume, isso é, uma pessoa que nasceu na servidão e se limita a viver nesse cenário, pois o aceita e o considera natural. A servidão pela covardia. Nesse caso, ele se refere à covardia que é passada pelos homens perante um tirano. Em diversos casos, o povo não se aproxima ao governante, pois vê nele uma figura distante e mística, aumentando a covardia e o medo de enfrentar esse tirano. Como último cenário, há o efeito cascata. Isso seria a forma como um tirano submete muitos por intermédio de outros. Ou seja, a própria estrutura do poder influencia na servidão voluntária. Como, por exemplo, uma empresa possui um presidente, um diretor financeiro, um supervisor de equipe e, por fim, um mero funcionário. Todos estão sobre essa redoma de poder de quem possui o controle da empresa. O autor, então, define que quanto maior a distância do soberano, mais liberdade se tem. E assim, mesmo que o povo esteja preso à servidão, existem momentos em que a tirania não consegue manter os olhos neles. Bom, aplicando esse conceito nos dias de hoje, fica cada vez mais evidente a submissão perante instituições religiosas, onde os líderes acabam se auto-intitulando cada vez mais em seus papéis e os fiéis, por sua vez, se submetem a essa imagem. Transformam os líderes em celebridades, ídolos, figuras inalcançáveis e chegam até compará-lo como uma divindade terrena. E por meio da alienação de massas, os líderes moldam o pensamento da sua comunidade para que elevem essa figura ao máximo e até elegem ele ao cargo por mais tempo sem questionar nada. E essa temática pode ser observada na forma de covardia por Lavoisier. Mas por que covardia? Porque desde a ascensão do catolicismo no mundo, a população aceita todos os dogmas cristãos sem se questionar sobre o que é certo ou errado, apenas aceitando o sistema sem nunca confrontá-lo. E para completar a nossa temática, a gente pode usar como exemplo a série Rezar e Obedecer na Netflix, onde acontece uma investigação por trás de uma seita religiosa onde as mulheres eram obrigadas a se casar e darem os seus filhos para o auto-intitulado profeta de Deus, Roland Jeffs. Mas como se livrar da servidão voluntária para se tornar livre? Bom, uma só pessoa não consegue lidar com isso sozinha. É necessário que a ação parta de toda a comunidade. Lavoisier deixa bem claro em sua teoria que não deve haver guerra civil nem derramamento de sangue, apenas que os servos sejam resolutos em servir. Ou seja, é a partir da tomada de consciência que todos conseguem tirar a tirania do poder. Então, dentro da nossa temática, a mudança só poderia ocorrer a partir do momento em que os fiéis questionam a identidade e a autoridade do líder, além de todas as situações vividas dentro das instituições religiosas. Assim, todos eles seguiriam a ideia implantada por Lavoisier, além de parar de servir as instituições religiosas e ter o direito de seguir com sua própria fé, se libertando de todo esse sistema de servidão voluntária.